LW, alimentação participativa, método tradicional, mais adaptado, amassadinho. Qual será a melhor forma de iniciar a introdução alimentar do seu filho? Olá, eu sou a Ana Tércia Ferreira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Esse é o segundo vídeo de uma série de 4 aulas que eu vou trazer para você sobre introdução alimentar. Na aula passada a gente conversou sobre os sinais de prontidão, os mais importantes, para ter a certeza de que seu filho está apto, está pronto para começar a comer. E eu falei para vocês, um pouco de um sentimento de frustração que muitas vezes eu sinto durante as consultas ao contar para os pais que ainda não está na hora do seu filho começar a comer. Vamos aguardar um pouquinho mais, porque é importante a gente seguir o sinal de prontidão, principalmente a criança segurar o tronco. E a partir daí a gente pode conversar, qual o melhor método. Será que é a mãe que escolhe? Será que o pai vai escolher? Será que a gente tira no par ou ímpar? Ou a criança realmente demonstra sinais como ela quer ser alimentada e se ela quer se alimentar? Bom, aí depois que a gente diz para a família que o filho ou a filha está pronto para comer, surgem as dúvidas. Como que eu faço? O que que eu dou? O que que eu começo? Por onde eu começo? Eu dou no prato? Eu dou na mão? Dou na colher? Dou no garfo? O que que eu faço? Então, muitas dúvidas surgem, muitas dificuldades surgem também e nós nutricionistas, estamos aqui para sanar essas dúvidas e tornar esse momento o mais suave possível, o mais tranquilo, sem regra, sem muita rigidez, vamos dizer assim. Então, o primeiro fato, a primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção e colocar para as famílias é cuidado com as expectativas. Se você tem uma expectativa de que você vai preparar uma refeição linda, maravilhosa no prato e seu filho vai sentar e vai comer, sinto te dizer, essa é uma outra frustração. Agora quem vai se sentir frustrado é você, Porque isso eu escuto de muitas famílias. Eu fiz um pratão, eu me esmerei na cozinha, eu fiquei horas cozinhando e o meu filho não comeu. Então, a introdução alimentar é uma fase em que a criança está acostumada, vamos dizer, até então, até iniciar a introdução, a mamar. Seja no leite artificial, seja no leite materno, ela está acostumada a sugar. E como eu comentei para vocês, a gente esperando da protusão da língua para fora, nesse momento da introdução alimentar, eu espero que a criança não faça tanto a protusão da língua para fora, que ela coloque mais a língua para dentro e a gente vai começar a ver o movimento mastigatório mais ou menos dessa forma. A criança vai mastigar dessa forma. Ainda não vai fazer totalmente a formação, a mastigação do bolo alimentar. E muitas vezes, quando algumas crianças têm alguma dificuldade na alimentação, a introdução alimentar está atrasada, a gente está vendo alguma dificuldade, a gente pode fazer um caminhamento, por exemplo, para uma fono, para identificar, observar se existe algum problema motor na fala ou na língua. Por isso a importância do aleitamento materno para realmente amadurecer os músculos orofaciais, ou seja, os músculos da face. Mas essa é uma fase então que a gente encontra que as mães, os pais, as famílias em geral enfrentam uma certa dificuldade em relação a isso, Então a importância realmente da gente entender que nem sempre a criança vai olhar para o alimento, vai olhar para aquilo que está na frente dela e ela vai sair comendo, Então esse é um ponto para a gente chamar a atenção. Então baixar a expectativa. Então, a primeira conversa que eu tenho com os pais é baixar a expectativa, baixar a ansiedade. Normalmente é uma ansiedade muito grande. Meu filho vai comer, o quanto ele vai comer, Então, isso não é o mais importante. Se meu filho vai comer, o quanto ele vai comer, não deve ser a pergunta mais importante. E sim, a pergunta mais importante, como eu vou tornar a introdução alimentar prazerosa para o meu filho, porque aí eu começo a construir uma relação saudável com os alimentos, um hábito saudável, um padrão saudável de introdução alimentar, porque isso pode prevenir lá na frente a seletividade alimentar, que é tão temida pelas famílias, e também casos de obesidade, que já começou em prevenção, é importante ter começado com a amamentação, Os estudos mostram que a amamentação ajuda a prevenir casos de obesidade, mas a forma com que você introduz os alimentos, a forma com que os alimentos são apresentados para as crianças tem um fator protetivo em relação à obesidade infantil. Então, esse é um ponto importante. Como que eu posso tornar isso prazeroso? Como que eu posso tornar isso agradável para minha família? Sem ser um ponto de estresse. Porque se a família está estressada, o bebê vai perceber. Com certeza, o bebê vai perceber o estresse, vai perceber o nervosismo, E a forma com que você introduz vai gerar uma confusão na cabeça da criança, Então, a primeira coisa é essa, baixar a ansiedade, baixar a expectativa de que, de fato, meu filho precisa comer. Por quê? Porque até os 12 meses de idade, o leite, seja materno
ou a fórmula é a base da alimentação da criança. Por isso a gente chama de alimentação complementar. Ela é um complemento em relação ao leite. Ok? A partir dos 12 meses, o leite vai atingindo um papel menor em relação ao protagonismo, ele vai ficando de coadjuvante e a alimentação atinge um papel maior, ou seja, um papel de protagonista na alimentação da criança. Então, por isso, é importante a gente entender isso. Então, não crie essa expectativa de que seu filho tenha que comer ou do quanto ele vai comer, e sim apresentar os alimentos. E nessa de apresentar os alimentos, existem formas diferentes, né? Eu opto, por exemplo, existe o BLW, existe aquela tradicional, ou seja, os alimentos amassadinhos, né, que o tradicional nem existe mais, que a gente liquidificava tudo, a gente batia no liquidificador, raspava. Então, isso não é mais indicado mais para ser feito, né? A gente sabe que essas regras já caíram por terra, mas eu opto no meu trabalho, nos meus atendimentos, eu oriento as famílias para que a gente faça de uma forma mista, né? Então, alguns alimentos amassados, alguns alimentos em pedaços, alguns alimentos pedacinhos menores, né? No caso da carne moída, por exemplo, para criança, ou o bolinho. Então, ou seja, a gente, claro, sempre cuidando com o corte, existem alimentos que a gente vai falar em outros vídeos em relação a isso, a importância do cuidado com o corte, com o formato dos alimentos, sempre a criança podendo segurar, desenvolvendo o movimento de pinça, né? O corte, o tamanho é importante, mas a gente apresentar os alimentos de várias formas para a criança. Então, não pensar somente, será que eu faço BLW? Será que eu faço esse amassado? Será que a criança precisa participar? Sim, esse é o ponto mais importante. Independente da forma como você vai introduzir, seja pedaço, seja amassado, seja em forma de purê, enfim, a consistência que você vai oferecer para o seu filho, é importante que a criança participe, que ela entenda esse processo. E vai ser melhor ainda se vocês comerem juntos, né? Então, aquela ideia da bagunça vai existir, a criança vai pegar, vai colocar na mão, vai jogar na parede, vai dar pro cachorro. Isso é importante ser feito. É um aprendizado que ela vai segurar na mão, ela vai ver o que vai fazer com aquilo. Muitas vezes coloca na frente da criança, ela nem sabe o que tem que colocar na boca. E se você estiver na frente do seu filho comendo o mesmo alimento, a mesma refeição, salvo, né, temperos, que a gente também vai conversar, quais temperos utilizar nos próximos vídeos, posso usar sal, não posso usar sal, quais são as recomendações, as diretrizes, mas salvo algumas diferenças em relação a isso, é importante que você coma o mesmo alimento do seu filho. Então, por exemplo, você vai, ou da sua filha, você vai entregar uma banana para ele comer, coma a banana também, porque nós somos um espelho e a criança nos observa, o cérebro da criança é uma esponjinha, ela vai observar tudo o que nós fazemos. Tem uma frase muito bonita de uma nutricionista no Brasil que eu gosto, que ela fala que os filhos repetem os pais por amor. E de tanto amor, eles nos repetem tudo. Eles vão repetir o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas formas de ser. Muito mais do que você falar, é como você age. Então, é importante que se você quer que o teu filho coma uma banana também. Se você quer que ele coma um abacate também, na frente dele, com ele, se possível, né? Então, é importante você ir mostrando para o seu filho como se come. É bastante comum eu ter nos atendimentos, as mães sempre querem começar com a fruta, e não há regra em relação a isso, você pode começar com legume, pode começar oferecendo todos os alimentos, né? Eu tenho a minha forma de orientar as famílias, que é iniciando pelas frutas no começo, a gente já vai colocando as verdurinhas, aí os legumes, as carnes, o arroz, né, os cereais, etc. Então, vai nessa linha de raciocínio. Mas, por exemplo, na banana, normalmente as crianças começam e chupam, porque elas acham que tem que chupar, né? Porque elas são acostumadas a chupar. Então, justamente desenvolver esse movimento da mastigação leva um pouquinho mais de tempo até ela entender o que tem que ser feito com aquilo. Então, esse é o mais importante, baixar a expectativa e deixar a criança sendo observada, sendo orientada, sendo acompanhada, conduzir a introdução alimentar. É a criança que conduz. Ela vai mostrar para você, pai, para você, mãe, para você, profissional de saúde, se você estiver acompanhando o início dessa introdução alimentar. E eu, no Brasil, muitas vezes fui a casas das famílias, né? E quando iniciava a introdução alimentar, eu gostava de acompanhar de perto, se não era possível fazer no consultório. Então, se a gente estar observando, deixar que a criança conduza, deixar que ela toque no alimento, que ela cheire, que ela coloque no rosto, que ela coloque na boca, e muitas vezes ela vai cuspir, porque ela nem sabe o que é aquilo, vai estranhar a consistência. E cuidar com os alimentos que a gente não gosta, porque normalmente a gente tende a não oferecer para a criança os alimentos que a gente não gosta. Então, esse é um ponto importante. Iniciar com uma introdução alimentar saudável.
Tudo que é saudável é permitido a gente oferecer para a criança, para que ela comece desde já, desde pequeno, a formar uma relação saudável com a criança. E, novamente, a introdução alimentar não acaba aos 12 meses de idade. Então, os pontos mais importantes que eu quero que você grave vamos baixar a expectativa, vamos baixar a ansiedade em relação ao quanto meu filho vai comer e pensar: como que eu posso criar uma relação saudável? Como que eu posso fazer essa introdução alimentar ser calma, ser tranquila, sem brigas, sem confusões de marido e mulher? Eu acho que tem que dar isso, eu tenho que dar aquilo. Não, vamos tornar o ambiente calmo e tranquilo e deixar a criança conduzir, encostar no alimento, brincar com o alimento e não se preocupar se de fato ela vai comer ou não. O leite, até os 12 meses de idade, é a base principal da alimentação do seu filho. Não se esqueça disso. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curte, compartilha, segue o meu canal e fique ligado aqui para mais informações. Esse foi o segundo vídeo da série de 4 aulas e logo eu vou trazer novos vídeos para você. Até logo, um beijo da Nutri!